ambiente que você está plantado define a sua estatura. O ambiente que você está plantado define a sua colheita. O ambiente que você está plantado define as suas raízes. Sabe, isso aqui é um bonsai. Eu juro que eu queria comprar um bonsai tipo do Mestre Miyagi, sabe aquele... É sério, a gente vai até o bairro da Liberdade procurando esse bonsai, mas esse aqui foi o melhor que a gente encontrou. Você pode dar uma salva de palmas para essa produção. Eles procuraram incansavelmente, mas esse foi o melhor que a gente encontrou. Isso aqui é um bonsai de uma árvore frutífera chamada gabiroba. Quantos aqui conhecem gabiroba, gente? 6 pessoas, ok. Tem mais pessoas que conhecem gabiroba do que torcendo para o santo, já é um bom número. Gabiroba é uma fruta. Me falaram hoje pela manhã que ela é um pouco amarga, não é isso? Ela tem esse tamanho mais ou menos, parece com uma goiaba. Então esse daqui é um bonsai de uma gabiroba. E sabe o que é interessante? Olha para cá e não se distrai. O que é interessante é que essa mesma semente, se for plantada no lugar certo, chega a 20 metros de altura. Mesma semente, plantada num lugar diferente. Agora tem um novo limitador. A semente é a mesma, mas os limites são outros. A semente é a mesma, mas o tamanho dos frutos é outro. A semente é a mesma, mas a profundidade das raízes é outra. Irmão, se você quer entender qual é a diferença entre estar plantado em Deus e estar fora dele, é só você olhar para um bonsai. É só você entender que você foi chamado em Deus para ser como uma árvore frondosa, como diz a palavra em Jeremias e em Salmos, como um cedro plantado no Líbano, como uma palmeira estabelecida no meio do deserto. É para esse lugar que Deus chamou. Deus chamou para viver milagres, Deus chamou para viver favor, Deus chamou para viver graça, Deus chamou para andar em fé, Deus chamou para caminhar de glória em glória. Mas se não estivermos plantados nesse lugar, você pode até crescer, mas o seu tamanho é incomparável com o tamanho que Deus gostaria de te tornar. Você pode até frutificar, mas o tamanho dos seus frutos é incomparável com o tamanho dos frutos que Deus gostaria de fazer você frutificar. Por quê? Não é porque Deus é mau. Deus não está te punindo, Deus está te poupando. Porque se uma árvore pequena como essa gerasse um fruto do tamanho da árvore normal, os galhos dela não suportariam o peso dos frutos. Bom, pega isso aqui em nome de Jesus. Você precisa de estrutura para suportar os frutos que vai receber. Você precisa de estrutura para suportar os frutos que você vai receber. É por isso que todo fruto é proporcional ao tamanho da árvore. E é por isso que toda árvore é proporcional ao ambiente que foi plantado. Então a palavra que eu tenho para alguém aqui nessa noite é que se os frutos não estão a contento, se talvez você gostaria de frutificar mais, ao invés de a gente questionar o Deus da nossa história, a gente precisa questionar se a gente está plantado no lugar certo. Tem muita gente que tem plantado as suas expectativas em promessas feitas por homens, mas se esqueceu das promessas feitas por Deus. Tem muita gente que está visionando o futuro a partir dos indicativos da economia ou da política, mas se esqueceu dos indicativos que os céus já estabeleceram sobre esses dias. Tem muita gente que começa a semana acessando os noticiários para entender a notícia de hoje, mas não começa a mesma semana acessando a Bíblia para saber as notícias de sempre, as boas novas dos céus. Dizem que o Senhor continua sentado no seu trono, governando de geração em geração, e a bondade dele é uma marca do seu povo. Ele é o Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Ele é Jeová Rafa, ele é o Deus que cura. Ele é Jeová Jireh, ele é o Deus que provê. Nada mudou nos céus, os céus continuam em paz, mesmo que em alguns momentos o mundo pareça estar em caos. Nos céus não falta provisão, não falta paz. Nos céus as coisas continuam em perfeito equilíbrio. Mas muitas vezes a gente ancora a nossa expectativa na notícia de hoje. Existem notícias hoje sobre o Brasil, mas existem palavras de Deus liberadas sobre a nação antes de alguém nomear o Brasil de Brasil, antes de alguém chamar você pelo nome que você é chamado. Existem promessas que antecedem a tua existência. Na verdade, todas as promessas que o Senhor estabeleceu sobre cada um de nós foram estabelecidas antes do ventre da nossa mãe ser formado. Então não espere que coisas façam sentido para você crer que vai acontecer, porque o Deus que disse que aconteceria, disse isso antes de tudo ao teu redor existir. Deus já liberou palavras a teu respeito, e sobre os seus filhos, e sobre os filhos dos seus filhos, e sobre São Paulo, e sobre o Brasil, e sobre esse tempo. O Senhor já escreveu, como diz o salmista, cada um dos nossos dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Está